A porta da minha infância se fechou com um estrondo quando a voz do meu irmão cortou o ar como uma lâmina afiada, rompendo a falsa tranquilidade daquela tarde. Eu, Denise Brooks, aos 30 anos, dona de uma boutique de sucesso em Spokane, me vi paralisada no meio da sala onde cresci, enquanto suas palavras ecoavam como um tapa na cara. Meus pais, sentados no sofá, trocaram um olhar de cumplicidade silenciosa, mais eloquente que qualquer grito. Nenhuma defesa, nenhum espanto, apenas aquele sorriso condescendente, como se estivessem esperando por aquele momento há anos. Eu havia chegado ali esperando, no máximo, um almoço tenso, afinal, nossa história sempre foi um campo minado de rivalidades. Meu irmão, o eterno favorito, transformava cada encontro familiar em um palco para seu ego. Mas dessa vez era diferente. Aquela ordem não era só sobre sair de casa. Era uma declaração de guerra, um ultimato jogado na mesa. E o silêncio dos meus pais? Uma confissão sem palavras. O ar ficou pesado, como se décadas de preferência tivessem desabado sobre mim de uma só vez. Mas algo dentro de mim acordou, uma chama que eu nem sabia que existia. Não era mais a filha invisível, a eterna segunda opção. Eu havia construído meu próprio império, e não iria deixar que apagassem minha presença tão facilmente. O que eles não sabiam é que eu guardava um trunfo, uma verdade enterrada há 2 anos, capaz de virar o jogo de cabeça para baixo. Aquele desafio do meu irmão era apenas o estupim de uma batalha que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. E eu estava pronta para lutar pelo que era meu por direito. Mas como chegamos a esse ponto? Como um simples lar se transformou em um ringue de disputas? Você já viveu uma traição familiar que abalou suas certezas? Compartilhe sua história nos comentários, eu leio cada uma. Se acredita em justiça, deixe seu like. E não perca o próximo capítulo dessa jornada explosiva. Inscreva-se para não ficar de fora do desfecho. Crescer nos subúrbios de Spokane foi aprender cedo qual era o meu lugar, sempre atrás de Owen, o filho dourado, aquele que iluminava o mundo dos meus pais com um simples passe de futebol. Eu era apenas Denise, a sombra que tentava, à sua maneira, conquistar um cantinho de atenção. Aos 10 anos, já era claro, meu irmão era o projeto de vida deles, a aposta em que depositavam todas as esperanças. Não queria competir, só queria que me vissem. Norma e Sharon, meus pais, esvaziavam a poupança pelos sonhos dele. Matrícula em colégio particular com programa esportivo de elite, treinadores privados, equipamentos que brilhavam sob os refletores das sextas-feiras. Ele tem tudo para virar profissional, meu pai repetia, a voz embargada de orgulho. Minha mãe o observava no campo como se ele fosse a única estrela no céu. Eu, nas arquibancadas, rabiscava esboços de vestidos em um caderno surrado, invisível. Quando mostrava meus desenhos, criações ousadas, inspiradas em padrões que dançavam na minha imaginação, eles mal olhavam. Bonito, querida, diziam distraidamente, antes de voltarem a discutir estatísticas de jogos. O dinheiro sempre fluía para ele. Suas mensalidades vinham em primeiro lugar, mesmo que isso significasse apertar o orçamento até doer. Aos 16 eu dividia meu tempo entre a escola e o restaurante da cidade, guardando cada centavo para a faculdade. É bom para você, minha mãe justificava, como se suor e sacrifício fossem lições exclusivas para mim. Enquanto isso, meu irmão ganhava chuteiras novas a cada temporada sem precisar pedir. O trabalho não me derrotava. Era ali, entre bandejas e gorjetas, que eu sonhava com tecidos, com roupas que contavam histórias. Mas a indiferença doía como uma ferida que nunca cicatrizava. A moda se tornou meu refúgio. Aos 13, comecei a costurar peças com retalhos, transformando cortinas velhas em saias para minhas amigas. Aos 17, ousei organizar um desfile na escola. Reuni colegas, garimpei tecidos em brechós e transformei a quadra em passarela. O público vibrou ao ver meus vestidos coloridos, cheios de personalidade, desfilando. Meu coração batia forte de orgulho, mas meus pais estavam a 3 horas de distância torcendo por mais um jogo do meu irmão. Da próxima vez a gente vai, prometeu meu pai pelo telefone, enquanto eu, com o prêmio de melhor criação nas mãos, forçava um sorriso para as amigas. A única que verdadeiramente me enxergava era minha avó, Leona. Sentada em sua sala, ela me ensinou a costurar com mãos firmes e palavras ainda mais sólidas. Você tem um dom, Denise dizia, a voz cheia de uma convicção que meus pais nunca demonstraram. Quando lhe mostrava meus croquis, ela se inclinava, apontando detalhes engenhosos, incentivando-me a seguir em frente. Doou-me rolos de tecido de sua coleção antiga, compartilhando histórias de quando sonhava em criar figurinos para peças teatrais. Você é uma artista, afirmava, os olhos brilhando. Não deixe isso apagar.
Minhas vitórias eram pequenas, mas duramente conquistadas. Aos 18, inscrevi um vestido em um concurso de arte local e ganhei uma bolsa de estudos modesta. Corri para casa, ansiosa para dividir a alegria. Mas eles estavam imersos nos planos de recrutamento universitário do meu irmão, debatendo quais técnicos ligar. Que legal, filha, minha mãe disse, mal olhando para o certificado antes de passar o telefone para ele. Engoli o choro. Minha avó, no entanto, afixou meu prêmio na geladeira como se fosse uma taça. Esse é só o começo, murmurou, a mão no meu ombro. Aqueles anos me moldaram. O favoritismo dos meus pais era um muro intransponível, mas me ensinou a depender de mim mesma. Cada plantão no restaurante, cada ponto dado à máquina de costura era um passo para provar que eu era mais do que a irmã esquecida. A fé da minha avó foi meu escudo. Ela viu a faísca em mim e se recusou a deixá-la se apagar. Ao deixar a adolescência para trás, levei suas palavras como uma armadura, decidida a construir uma vida onde ninguém jamais me tratasse como segunda opção. Depois da faculdade, me mudei para o centro de Spokane, disposta a escrever meu próprio destino. Aos 23, estava exausta de viver à sombra de alguém. Anos rabiscando esboços e economizando cada trocado dos turnos no restaurante finalmente ganharam forma. Com um empréstimo apertado e uma teimosia inquebrável, aluguei uma lojinha na avenida principal, uma rua vibrante, cheia da energia boêmia que pulsava em Spokane. Meu plano? Criar uma boutique com minhas próprias peças, roupas para quem, como eu, queria se destacar. Começar do zero foi uma batalha. Aprendi tudo na Mahan, desde cortar moldes até gerenciar estoque. Noites viradas sobre a máquina de costura, costurando protótipos enquanto assistia a tutoriais online sobre contabilidade. Os erros se acumulavam, saias cortadas errado, fornecedores que sumiam, um orçamento que nunca fechava. Mas cada tropeço me deixava mais forte. Não estava apenas montando uma loja. Estava provando que poderia voar sozinha. Um encontro casual mudou tudo. Em um evento de networking, conheci Hope Turner, uma advogada afiada, especialista em desatar nós burocráticos. Ao ver meus esboços, ela não apenas elogiou, questionou, se empolgou, ofereceu ajuda para revisar meu contrato de locação. Isso aqui é bom, mas você precisa de cláusulas mais justas, disse, folheando as páginas. Seu conselho me salvou de um acordo ruim, garantindo um aluguel que deu fôlego ao meu negócio. Nos identificamos na hora, unidas por café e ambição, e ela se tornou minha aliada para navegar pelos labirintos legais do meu sonho. Enquanto isso, meu irmão Owen seguia seu caminho, ou melhor, surfava na onda do privilégio que sempre teve. Grande Moter deixou tudo para mim. E você sabia disso o tempo todo. O impacto das minhas palavras foi instantâneo. O rosto de Owen empalideceu, como se eu tivesse arrancado a máscara que ele usava há anos. Meus pais se entreolharam, a expressão deles oscila entre choque e algo mais sombrio, culpa talvez, ou medo de serem desmascarados. Meu irmão tentou se recompor, mas a voz saiu trêmula. Você está inventando isso. A vovó nunca faria uma coisa dessas. Eu não pisei no freio. Ela fez. E você tentou esconder. O advogado me mostrou tudo, a contestação que você moveu, as mentiras que contou para a mamãe e o papai. Virei-me para eles, meu olhar firme. Vocês sabiam? Ou só acreditaram nele porque sempre foi mais fácil? Minha mãe cruzou os braços, o desconforto estampado no rosto. Denise, não é assim, é exatamente assim, cortei. Vocês deixaram ele manipular vocês, como sempre. Mas dessa vez ele foi longe demais. Puxei o envelope do bolso, jogando sobre a mesa de centro. Aqui está. A prova de que Leona confiou em mim. Não em vocês, não nele. Em mim. Owen deu um passo à frente, o desespero agora nítido. Escuta, eu posso consertar isso. A gente divide o valor, faz um acordo. Não tem acordo, disse, a calma na minha voz contrastando com a tempestade dentro de mim. Essa casa é minha. E você vai sair dela. Olhei para meus pais, a decepção pesando como chumbo. Se quiserem ficar, vão ter que pagar aluguel. Ou então arrumem outro lugar. O silêncio que se seguiu foi cortante. Meu pai finalmente falou, a voz rouca. Você não pode fazer isso. Essa é a casa da família. Era corrigir. Agora é minha casa. E eu decido o que fazer com ela. Respirei fundo, sentindo o peso daqueles anos de invisibilidade se transformar em força. Vocês passaram a vida me dizendo que eu não era suficiente. Que eu precisava de ajuda, de aprovação, de vocês. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca precisei. E agora, pela primeira vez, sou eu quem tem o poder. Owen recuou, como se eu tivesse lhe dado um tapa. Você está arruinando tudo. Não, respondi, pegando minha bolsa. Eu estou finalmente arrumando.
E com isso saí pela porta que sempre me fez sentir pequena, só que dessa vez, foi com a cabeça erguida e o futuro nas minhas próprias mãos. Usando o mesmo tom de voz que cortava como uma lâmina afiada. Você está sendo cruel. Depois de tudo que fizemos por essa família. Eu soltei uma risada seca, sem um pingo de humor. Tudo que vocês fizeram? Ou tudo que vocês destruíram? Apertei os documentos contra o peito, sentindo o peso de cada palavra não dita, de cada sacrifício ignorado. Vocês hipotecaram a casa da minha avó, é a casa que ela me deixou porque confiou em mim, para salvar o Owen. Mais uma vez. Sempre ele. Sempre os projetos dele, os erros dele, as dívidas dele. Minha voz não tremia. Não dessa vez. E agora querem que eu pague o preço? Que eu limpe a bagunça que vocês fizeram? Não. Meu pai bateu a mão na mesa, fazendo os talheres estremecerem. Você não entende. É a reputação da família que está em jogo. Reputação? Repeti, incrédula. A reputação de que exatamente? De uma família que escondeu dívidas, que mentiu para mim, que sempre escolheu um filho em detrimento do outro. Dei um passo à frente, os olhos fixos nos deles. Vocês têm duas opções. Assumem o que fizeram, ganos de favoritismo, de decisões que me deixaram de fora, de dinheiros jogados fora em apostas ruins, e param de financiar os fracassos do Owen. Ou eu vendo esta casa, pago a hipoteca com o que sobrar, e corto qualquer laço financeiro com vocês. Para sempre. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Minha mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Meu pai parecia ter engolido um punho. Owen, que até então havia se mantido quieto no canto da sala, finalmente explodiu. Você não tem coragem. Ele avançou, o rosto vermelho de raiva. Essa casa é minha por direito. Eu cresci aqui. Eu mereço. Merece? Virei-me para ele, lenta, deliberada. Você merece o quê, Owen? Mais uma chance para afundar tudo? Mais dinheiro para jogar fora? Mais desculpas para justificar por que você nunca assume as consequências? Balancei a cabeça, não com tristeza, mas com uma clareza gelada. Você teve oportunidades. Escolheu desperdiçá-las. Agora, pela primeira vez, as escolhas são minhas. Meu pai tentou novamente, a voz rouca de desespero. Denise, pense no que está fazendo. Essa casa é o último elo que nos resta. Não. A palavra saiu firme e final. Essa casa é o que sobrou da única pessoa nesta família que realmente acreditou em mim. E eu não vou deixá-la ser destruída por mais uma das suas apostas malucas. Respirei fundo, sentindo o poder daquela decisão me encher. A oferta está na mesa. Assumam a verdade, cortem o cordão umbilical do Owen, e vocês podem ficar. Caso contrário, deixei a ameaça pairar no ar, claro o suficiente. E então, pela primeira vez na vida, não esperei por uma resposta. Não supliquei por compreensão. Não me dobrei. Virei as costas e saí, sabendo que dessa vez a porta que se fechava atrás de mim não era um adeus, era o som de uma vida que finalmente começava nas minhas próprias regras. Você está sendo egoísta, Denise, ela disse, a voz gelada como uma lâmina. Seu irmão precisa de nós. E ali, mais uma vez, o padrão se repetiu. Nenhum movimento. Nenhum pedido de desculpas. Nem sequer a sombra de uma consideração pelo que eu sentia. Em vez disso, fecharam fileiras ao redor dele, como sempre fizeram. Meu coração afundou, mas não por surpresa e por uma dor antiga, familiar, que dessa vez não me paralisou. Pelo contrário, aquela indiferença foi o empurrão que faltava para endurecer minha decisão. Virei-me para Hope, minha advogada, e naquele momento a única aliada que me restava. Chega de concessões, declarei, a voz firme. Vamos fazer valer a vontade dela. Ela assentiu, já deslizando o dedo pela tela do celular para acionar o litigante que confia. Não será rápido, advertiu. Mas eu não precisava de velocidade. Precisava de justiça. E pela primeira vez senti algo inesperado. Um alívio profundo, como se, ao traçar aquela linha no chão, estivesse finalmente respirando sem peso. O processo que se seguiu foi uma guerra de atrito. 6 meses de audiências, depoimentos e e-mails carregados de tensão. Meus pais contra-atacaram, alegando que a casa era um patrimônio familiar. Meu irmão, em sua arrogância, tentou invalidar o testamento, como se a assinatura notarial da minha avó pudesse ser apagada por sua conveniência. Mas a verdade era irrefutável. O documento me nomeava herdeira. E suas manobras desesperadas, a hipoteca fraudulenta, as ameaças veladas, não mudariam isso. Quando o juiz proclamou a sentença, declarando-me a única proprietária legítima e ordenando que desocupassem a casa em 30 dias, deveria ter sido um triunfo. Mas a vitória não veio com fogos de artifício. Veio com o som de gavetas sendo esvaziadas, de passos arrastados pelo corredor que um dia foi meu refúgio. Meu pai evitou meu olhar,
seu silêncio mais eloquente que qualquer acusação. Minha mãe sussurrou algo sobre ingratidão, como se eu devesse me curvar por ter ousado existir além das expectativas deles. Eles se mudaram para um apartamento minúsculo no centro, um contraste cruel com a casa que habitaram por décadas. Quanto ao meu irmão, suas dívidas o engoliram. Sem o colchão financeiro dos meus pais, aceitou um emprego em uma construtora, carregando tijolos sob o sol escaldante, um destino irônico para quem sonhara em ser um magnata do mercado imobiliário. Não senti prazer em vê-lo cair. A vida já havia feito seu trabalho. Com as chaves finalmente nas minhas mãos, transformei aquele espaço em algo maior que uma simples propriedade. Leona's Legacy nasceu das cinzas dos resquícios familiares, um ateliê vibrante onde cada costura, cada tecido, cada peça contava uma história de reinvenção. A sala que antes ecoava gritos agora exibia vestidos que dançavam na luz, jaquetas com bordados ousados, criações que falavam de uma mulher que se recusou a ser apagada. Abri as portas para Spokane. Pop-ups de moda, oficinas para jovens designers, colaborações com artistas locais. O quintal virou palco de noites de microfone aberto e feiras de artesanato. Na estreia, o lugar pulsou com uma energia que nem eu mesma esperava. Uma jovem estilista, ao experimentar um dos meus vestidos, olhou-se no espelho com olhos brilhantes. Esse lugar parece vivo. Sorri, sabendo que minha avó estaria orgulhosa. Hoje, quando olho para trás, entendo que aquela batalha nunca foi pela casa. Foi pela minha voz. Chamaram-me de egoísta, mas aprender que defender seus limites não é avareza, é sobrevivência. Passei anos me encolhendo para caber nos moldes deles. Até o dia em que me recusei. A fé da minha avó em mim foi o farol. Transformar sua casa em um santuário de criatividade foi a minha maneira de agradecer. Para quem acompanhou essa jornada, obrigada por testemunhar. Se você já teve que lutar pelo seu lugar, saiba, a dor da batalha é temporária, mas a liberdade que vem depois é eterna. E se esta história ressoou com você, deixe seu comentário. Quero ouvir suas batalhas, suas vitórias. Compartilhe, curta, assine porque o mundo precisa de mais pessoas que se recusam a viver de joelhos. Aqui está para erguer-se, para possuir, para ser.